Olá! Hoje iremos falar sobre determinantes, ordem e propriedades, matriz inversa. Espero que gostem e bons estudos sobre determinantes. Para isso, vamos começar vendo que determinante é um número real que vai estar associado a essa matriz. Ela vai ser, como a gente viu na última aula, de um tipo. E esse tipo vai ser a quadrada. O que era a quadrada? Então, se a gente tiver A1, M, N, nananã, A2, nananã, ela vai ser o mesmo número de colunas e linhas. Então, vai ter a mesma quantidade de linhas do que de colunas, ok? Então, esse valor vai ser único. Então, para cada matriz quadrada dessa, vai ter um único valor, vai ser denominado determinante. A notação é da seguinte forma: se a gente tiver a matriz A, obviamente quadrada, seu determinante é representado ou por det de A, determinante de A, ou essas duas barrinhas de A. Então, vamos para o exemplo. Se a gente tem essa matriz 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 3, 2, então o determinante de A vai ser assim. Essa é a notação. Agora, nesse nosso quadrinho inicial, veremos a de ordem 1. Como que a gente vai fazer isso? Então, ela é simples porque a matriz que possui apenas um elemento, então a matriz unitária, vai ser o próprio valor. Então, se a gente tem que essa matriz A, ela tem apenas um elemento, ela é unitária, esse A1, o determinante dessa matriz vai ser esse valor. Vamos ver os dois exemplos. Se a matriz B é π, então a determinante de B vai ser π. Se a matriz C, o único elemento é 120, então A1 é 120, a determinante de C é menos 120. Agora, para a de ordem 2, começaremos a ter alguns passinhos. Veremos que ela vai ser obtida pela multiplicação dos termos, quais termos? Da diagonal principal, e isso vai ser subtraído da multiplicação da diagonal secundária. Então, vamos olhar aqui, bem brasileiro, azul, amarelo e verde. Teremos os quatro elementos, né? De ordem 2, n igual a 2. Então, duas linhas, duas colunas vai ser o nosso último elemento. Quem vai ser a matriz principal, a diagonal principal? Vai ser essa, onde vai ser o A1 e o A22. E a secundária vai ser essa, o A12 e A21. Então, o que a gente tem? Se a gente tem que a matriz A é dessa forma, tá bem, forma genérica, então a gente vai ter que a determinante de A vai ser quem? A1 vezes A22 menos A12 vezes A21. Bem bonitinho, né? Agora vamos para o exemplo. Determinar o valor da determinante de E. 20. A2, A22, 1. E subtrair pelo da diagonal secundária. Então, vai ser o 3 e o 2. Logo, teremos 20 menos 4 e isso dá 14. Agora, para a de ordem 3, seguiremos mais passos. A gente vai utilizar da regra de Saros, tá? E vamos seguir esses 4 passos. Quais são eles? Repetir duas primeiras colunas ao lado. Então, ao lado da matriz, a gente vai ter a matriz e ao lado dessa matriz colocaremos as duas primeiras colunas dela. Passo 2. Multiplicar elementos da diagonal principal. Então, a gente vai multiplicar esses elementos e, paralelamente, os que contêm 3 elementos. Então,
A gente vai pegar a diagonal principal e os paralelos à diagonal principal vão conter 3 termos, a gente vai multiplicar estes também. O mesmo vai acontecer no passo 3, só que agora com a diagonal secundária. Então, a gente vai pegar a diagonal secundária, multiplicar esses 3 termos e continuar. Somar com a próxima, somar com a próxima. E agora a gente vai somar os resultados, né? O quarto é esse. Somar os resultados da multiplicação da diagonal principal e subtrair, então a gente vai botar um menos, todas as somas da diagonal secundária. Ok, exemplo. Vamos calcular a matriz F. O determinante da matriz F, né? Então, a determinante da matriz F, se a gente tem que a matriz F é essa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gente primeiro vai fazer o quê? Duplicar as duas primeiras colunas ao lado dessa matriz. Vamos pegar a diagonal principal e multiplicar seus valores. Então, 1, 5 e 9. Né? Aí, paralelo a ela e paralelo, fazer a mesma coisa. Passo 3. Igualmente ao passo 2, só que agora a gente vai ir pela diagonal secundária. Então, a gente vai 2 vezes 4 vezes 9. E vai dar 72. Mesma coisa, paralelo. 1 vezes 6 vezes 8. 48. 3 vezes 5 vezes 7. 105. Agora, a gente vai somar esses valores que a gente multiplicou da principal, subtraído. Então, a gente vai ter o valor 1, né? O valor A mais o valor B mais o valor C, que foi a multiplicação da diagonal secundária e as paralelas a ela, que contém 3 termos. E aí, como tem um menos na frente, vai fazer uma distributiva. Isso aqui é menos 1 multiplicado por isso, né? Então, vai ficar menos os valores que estavam lá. Como eles eram todos positivos, todos continuaram menos com mais, vai dar menos. Então, a determinante de f vai ser esse valor menos esse valor. Vai dar 0. E é isso. Agora, passaremos para as propriedades de determinantes, que ajudam muito para simplificar e dispensar vários processos que teremos que passar para encontrar essa determinante. Lembrando que estamos trabalhando com matrizes quadradas. A primeira dessas propriedades é que se uma linha ou uma coluna dessa matriz for nula, o determinante será zero. Ou seja, se eu tiver, por exemplo, essa linha inteira, essa coluna inteira de zeros, essa coluna 2 inteira de zeros, cada terminho que vai ser multiplicado depois para encontrar a determinante vai estar sendo multiplicado por zero. E, portanto, a gente poderia, né, fazer todo esse valor e isolar aqui o zero. E isso seria zero vezes qualquer coisa, seria zero. Então, a gente vai encontrar que para qualquer matriz com linha ou coluna totalmente nula, por exemplo aqui, coluna 2 totalmente nula, seu determinante será nulo. O determinante de uma matriz será igual ao determinante da sua transposta. Então, a gente vai ter que, se eu pegar o A1, o A12, o A21 e o A22 e fazer a transposta dessa matriz, então, ou seja, o A12 vai virar o A21 e o A21 vai virar o A12, a posição para qual ele vai, né? Então, ele veio para cá e o outro veio para cá. O A1 vai continuar no 1 e o A2 vai continuar no 22. E os valores são iguais. Então, o que acontece é que
esse valor aqui, quando a gente vai fazer a determinante, ele não vai se alterar, porque a ordem mudou, mas na multiplicação a ordem não vai importar. Então, eu multiplicar o A12 pelo A21 e o A21 pelo A12, vai ser a mesma coisa. Então, quando for fazer a determinante, isso vale para várias ordens, não só para a segunda. Então, a determinante de A vai ser igual a determinante da sua transposta. Terceiro, se trocarmos as duas linhas ou as duas colunas da matriz, trocaremos o sinal do determinante. Teorema de Bezout. O teorema de Bezout, então, se trocarmos as duas linhas ou duas colunas da matriz, trocaremos o sinal do determinante. Então, aqui a gente trocou a linha, né? Trocamos e vamos trocar o sinal. Então, determinante de A vai ser igual a o determinante de A novo oposto. Então, vai ser menos o determinante de A. Quarta propriedade. Multiplicando os termos de uma linha ou coluna por um valor alfa qualquer, um valor n, um valor x qualquer valor, qualquer número, seu determinante também será multiplicado por esse valor. Então, se a gente tiver essa matriz A e quiser multiplicar sua coluna 2 por 2, a gente vai ter que a determinante de A, que a gente vai fazer a determinante de A, vai ser 5, e a determinante de A', foi a que a gente modificou, né? Multiplicou a segunda coluna por 2, ela vai ser 5 multiplicado por 2. Ou seja, se multiplicamos uma linha ou uma coluna, poderia ser a linha 1, a linha 2, a coluna 1, a coluna 2, se multiplicarmos linhas ou colunas, estaremos multiplicando o determinante por esse valor que determinamos anteriormente. Por exemplo, o alfa aqui era 2, mas podia ser qualquer coisa, qualquer número. Se a matriz possui duas linhas ou duas colunas, múltiplas ou iguais, então o que vai acontecer? O determinante dela vai ser nulo. Então, vamos ver aqui. Nessa matriz A, temos que 1 e 1 nessa mesma coluna são iguais. E o 3 e o 3 nessa outra coluna são iguais. Então, 1 igual a 1, 3 igual a 3. Então, a gente vai fazer a determinante e vai encontrar um valor nulo. Agora, essa aqui, ó, 1 e 2. 1 e 2, se a gente multiplicar 1 por 5, vamos ter 5. E se multiplicar 2 por 5, vamos ter 10. Então, essa linha, ela é proporcional, certo? Elas são proporcionais, porque 2 vezes 5 é igual a 10 vezes 1. Ok. Determinante de B. Então, a gente vai fazer a determinante B e também encontrar um valor nulo pela nossa propriedade 5. Ok. Se a gente somar uma linha ou coluna a outra que foi multiplicada por um número, o determinante não será alterado. Então, vamos ver o exemplo aqui. Nesse nosso exemplo, a gente vai ter que a matriz A ela é formada por uma coluna com 1 e 2 e outra coluna por 2 e 1. Eu fiz a seguinte operação, esses seguintes processos com essa matriz. Eu peguei a segunda linha e multipliquei por 3. Então, 2 vezes 3 igual a 6, 1 vezes 3 igual a 3. Ok. E aí, eu somei ela na primeira coluna. Então, 1 mais 6,
7. 2 mais 3, 5. E a nossa matriz A', essa nossa matriz diferentona, vai ser exatamente essa linha que eu modifiquei e a outra que continua igual. E a determinante de A vai ser, como a gente fez antes, 1 vezes 1 menos 2 vezes 2. Então, diagonal principal e diagonal secundária. Então, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. A diferença, menos 3. E a determinante de A'? Então, a gente vai ter que 7 vezes 1 menos 2 vezes 5. Ou seja, 7 menos 10. Também encontramos menos 3, pois o determinante não terá o seu valor alterado com essas operações de soma e multiplicação, do jeitinho que a gente fez. Então, a sétima propriedade é o teorema de Binet, basicamente, que a gente chama. E é que, se a gente tem que determinante de A vezes B, temos que calcular isso, é a mesma coisa que calcular o determinante de A vezes multiplicado o determinante de B. Vamos ver o nosso exemplo aqui. No nosso exemplo, a gente tem a matriz com coluna 1, 2 e 3 menos 1. Então, fazer sua determinante é multiplicar 1 vezes menos 1, 2 vezes 3. E agora, o B é a mesma coisa. Temos 0 e 2, 1 e 3. Então, 0 vezes 3, 1 vezes 2. E fazer a diferença entre eles. Certo? Então, encontramos que 1 vezes menos 1, menos 1. 2 vezes 3, 6. Diferença entre eles, menos 7. 0 vezes 3, 0. 1 vezes 2, 2. Diferença entre eles, menos 2. Menos 7 vezes menos 2, menos 14. A gente sabe que a multiplicação dessas duas determinantes isoladamente vai ser a mesma coisa que a determinante de uma vezes a outra. Então, a gente não vai passar pelo processo de multiplicar A por B para encontrar a determinante de A por B, multiplicado uma com a outra. Então, é isso. Agora, a gente vai ver matriz inversa. Falando agora de matriz inversa, vamos ver que encontrar uma matriz inversa, ou invertível, é uma forma da gente resolver equações matriciais do modo A vezes X igual a B. A multiplicação de uma matriz qualquer por sua inversa resulta na matriz identidade de mesma ordem, porque, lembrando, estamos falando de matrizes quadradas ainda. Seja a matriz A n por n, lembrando, matriz quadrada. A matriz inversa para A é dada pelo seguinte formato. Então, essa vai ser a nossa inversa, né? Que vai ter esse menos 1. E ela vai ser que a matriz A multiplicada por sua inversa, ou a inversa multiplicada por A, vai resultar na identidade. Vamos fazer um exemplo. Seja a matriz 2, 0, 4 e menos 3, teremos que a sua inversa, que a gente ainda não sabe quem é, no caso vamos colocar A, B, C e D, para representar esses valores, é que a matriz A multiplicada por sua inversa, como a gente viu ali acima, vai dar a identidade de mesma ordem. Então, como a gente aprendeu na aula passada, a gente vai multiplicar essa matriz por essa matriz da seguinte forma. Então, vai ser linha por coluna. Então, a gente tem aqui 2 e 0. E aqui A e C. Então, a gente vai pegar 2 vezes A, 0 vezes C. Agora, a segunda linha pela primeira coluna. Então, a gente vai ter aqui 4 vezes A, menos 3 vezes C.
Agora a gente vai para a segunda coluna. Então, vamos ter 2 vezes B, 0 vezes D. E novamente, 4 vezes B, menos 3 vezes D. Agora é fácil, porque a gente tem que esse valor, cada um desses 4 valorezinhos, então, vamos pegar esse. Esse valor é igual a esse valor, porque aqui vai ser o A11, no caso, né? Genérico, e aqui o A11. Então, vamos saber que 2A, ó, 2A, já que 0 vezes C dá 0. Então, 2A é igual a 1, ou seja, A é igual a meio. E que aqui também vai para 0. Então, 2B igual a 0. Então, B igual a 0. Como a gente sabe que A é meio, então a gente vai pegar essa equação aqui para descobrir quem é C. Então, a gente multiplica, soma dos dois lados. Então, a gente vai somar dos dois lados menos 4A, menos 4A. Vai obter que aqui vai dar 0. E do outro lado, então, aqui deu 0, né? 4A menos 4A, 0. E do outro lado, 0 menos 4A, menos 4A. Então, menos 3C igual a menos 4A. Então, quem vai ser 3C? A gente vai substituir o valor que a gente já encontrou de A, que é meio. E saber que 4 sobre 2 é 2. E o 3, que vai ser, a gente vai multiplicar dos dois lados 1/3. 1/3. Então, o que vai acontecer? 1/3 vezes 3, 1. 1/3 vezes 2, 2/3. Então, a gente vai ter que C é 2/3. E B? Então, B a gente sabe que é 0. E para achar o D, a gente sabe que o 4 vezes 0 vai dar 0. Então, a gente vai usar essa equação. E isso dando 0, a gente sobra aqui 3D. Vamos multiplicar por 1 dos dois lados. Menos 1, menos 1. Então, aqui vai dar 3D é igual a menos 1. Ou seja, D é igual a menos 1 sobre 3. Por fim, teremos a nossa matriz inversa, que vai ser A, que é 1/2, B, que vai dar 0, C, que deu 2/3, e D, que deu menos 1/3. Muito obrigada por assistir e até a próxima aula.